Os versículos de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, são especialmente profundos, pois abordam o tema da fé e o poder que ela tem quando genuína. Eles dizem: disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Esses versículos fazem parte de um contexto em que Jesus ensina seus discípulos sobre o perdão e a importância da fé. A fé é descrita como algo poderoso, mesmo em pequenas quantidades, como uma semente de mostarda. Este conceito é fundamental para entender a dinâmica da fé no cotidiano de um cristão e o impacto que ela pode ter na vida e no relacionamento com Deus. Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, insere-se num contexto em que Jesus está ensinando seus discípulos sobre várias questões importantes da vida cristã. Nos primeiros versículos do capítulo, ele fala sobre a necessidade de evitar escândalos e a importância do perdão, mesmo diante de repetidas ofensas. É nesse ambiente que os apóstolos, sentindo a dificuldade de viver plenamente esses ensinamentos, pedem a Jesus que lhes aumente a fé. A resposta de Jesus é surpreendente e poderosa. Ele não lhes oferece uma fórmula mágica para aumentar a fé, mas afirma que, se tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam realizar feitos extraordinários, como ordenar a uma amoreira que se desarraigasse e se plantasse no mar, e ela obedeceria. Aqui, Jesus usa a semente de mostarda, que é uma das menores sementes conhecidas, para ilustrar que não é a quantidade de fé que importa, mas sua qualidade e autenticidade. Ao longo da Bíblia, a fé é descrita como um elemento essencial na vida de um crente. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, por exemplo, lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Este versículo sublinha que a fé é, por natureza, uma confiança em Deus e em suas promessas, mesmo quando não há evidências físicas. Outro versículo relevante está em Marcos, capítulo 11, versículo 23, onde Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mais uma vez, a fé é apresentada como uma força poderosa, capaz de mover montanhas, ou seja, superar grandes obstáculos, desde que seja uma fé verdadeira, sem dúvidas. Refletir sobre Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, é uma oportunidade de examinar a própria vida espiritual e a profundidade da fé que se possui. Muitas vezes, assim como os apóstolos, a reação humana diante dos desafios espirituais é pedir por mais fé. A lógica humana tende a pensar que é necessário ter uma grande quantidade de fé para superar dificuldades, perdoar repetidamente ou enfrentar os desafios da vida cristã. No entanto, Jesus nos ensina que não é a quantidade que importa, mas a genuinidade da fé. Uma fé pequena, mas verdadeira, tem o poder de realizar o impossível. Isso deve levar à reflexão sobre como a fé é vivida no dia a dia. Será que ela é uma fé baseada na confiança total em Deus, mesmo diante das adversidades? Ou é uma fé cheia de dúvidas e inseguranças? A comparação com a semente de mostarda nos lembra que o potencial da fé não está no seu tamanho aparente, mas em sua essência e no Deus em quem essa fé está depositada. Assim como a semente de mostarda, que é pequena, mas cresce para se tornar uma grande planta, a fé, quando autêntica, tem o poder de crescer e produzir grandes frutos. É importante também considerar a relação entre fé e ação. Jesus não fala de uma fé passiva, mas de uma fé que leva à ação, como dizer à amoreira que se plante no mar,
Isso significa que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas, em palavras de poder e em atitudes que refletem a confiança em Deus. Não se trata de uma fé que apenas deseja ou espera, mas de uma fé que fala e age, confiando plenamente que Deus responderá. Outro aspecto crucial é entender que a fé é um dom de Deus. Como em Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Reconhecer que a fé é um presente divino deve levar à gratidão e à responsabilidade de cultivá-la. Não se trata de um esforço humano, mas de uma resposta ao convite de Deus para confiar nele. Portanto, a reflexão sobre Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, deve levar a um comprometimento renovado em cultivar uma fé autêntica, confiar em Deus em todas as circunstâncias e permitir que essa fé se manifeste em ações concretas e poderosas. A mensagem de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, é uma chamada profunda para se entender a verdadeira natureza da fé cristã. Ela não se trata de uma grande quantidade de fé, mas de uma fé pequena, porém verdadeira e poderosa, capaz de realizar o impossível quando está enraizada em Deus. Essa é uma fé que move montanhas, não porque o crente seja poderoso, mas porque Deus é poderoso. É uma fé que se manifesta em ações, que fala com autoridade e que confia plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É um convite para todos examinarem sua fé, buscar cultivá-la e viver de acordo com ela, sabendo que o menor grão de fé verdadeira é suficiente para transformar vidas e realidades. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, agradecemos pelo dom da fé que nos concedes. Ajuda-nos a cultivá-la e a confiar plenamente em Ti, mesmo diante dos desafios. Que nossa fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, seja verdadeira e poderosa. Ensina-nos a agir com base nessa fé, realizando feitos para a Tua glória. Livra-nos das dúvidas e incertezas que enfraquecem nossa confiança em Ti. Que possamos sempre lembrar que não é o tamanho da nossa fé, mas em quem depositamos nossa fé que importa. Fortalece-nos, Senhor, e guia-nos no caminho da fé autêntica e viva. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.